Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro de Salmos. Salmos de número 27, versículo 1, diz assim o nosso texto: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando refletimos esse versículo, nós aprendemos ensinamentos profundos sobre o Salmos 27. O Salmo 27, ele que foi escrito por Davi, em um período de perseguição e ameaça extrema e real. O texto, no seu original hebraico, ele revela profundidades que muitas das vezes passam desapercebidas e são perdidas na tradução em português. Quando ouvimos no texto a palavra Senhor, este de quem Davi está falando é o Senhor Todo-Poderoso. É o próprio Yahweh, Yud-Re-Vav-Re, o nome do Deus da aliança. O Deus que se revela como aquele que é, que era e que sempre será, o eu sou o que sou. A pergunta que nos fazemos aqui é: será que temos tido noção da dimensão, do poder e autoridade de quem é o Deus que temos servido? Quando Davi declara Adonai, Ori, Vieshi, ele usa três palavras extremamente profundas, indimensionáveis: Adonai, Ori, Vieshi. Essas palavras, elas nos trazem grande profundidade. Ori, que se traduz do hebraico minha luz. Essa palavra, ela vem da raiz Or, que significa luz. A luz que dissipa as trevas, luz que revela, luz que traz clareza e direção, que somente o Eterno tem e pode nos conceder. E essa luz, meus irmãos, essa luz, ela não é apenas um tipo de iluminação física, é luz que emana do Espírito e que trata e cuida da nossa alma e de cada pedacinho nosso. E o segundo aprendizado que podemos apresentar é sobre Ishi. Ishi, minha salvação. Essa palavra é da raiz Yashá, que significa libertar, resgatar e salvar. Da mesma raiz que vem o nome Yeshua, Jesus. Quando Davi declara essa palavra, ele está, na verdade, nos revelando e declarando: Jesus é a salvação. E o mais que podemos extrair do texto, desse Salmo de número 27, Davi declara em hebraico Maos, Maios, Rai, Yah, fortaleza da minha vida. Maios significa refúgio, Maios, fortaleza defensiva, lugar de segurança. Raiai vem de Raim, vida. Davi está declarando Yud-Re-Vav-Re, Yahweh, o Senhor é a minha luz reveladora, o Senhor é meu libertador e o Senhor é meu refúgio de vida. Meus amigos, nos dias atuais nos perguntamos: quem tem sido a nossa luz reveladora? Quem tem sido o nosso libertador? Meus amados, quem é o nosso Senhor e refúgio de vida? O texto que lemos, ele não é apenas uma poesia. O texto é declaração. O Salmo de número 27 que lemos, ele é identidade de quem é Deus. Não apenas para Davi, mas na vida de cada um de nós que cremos e o amamos. Quando refletimos o nosso texto, o Salmo de número 27, ele apresenta grande revelação e poder. O versículo, ele não diz que Deus dá luz, ele diz que Deus é a luz. Portanto, em Deus nunca estaremos desprotegidos, nem muito menos em trevas. E destes salmos vamos apresentar algumas lições preciosas. Quem tem Deus como luz não anda em trevas, nem vive dominado pelo medo. Sim, meu irmão, quem tem Deus como luz não anda em trevas, nem vive dominado pelo medo. Davi declara: o Senhor é minha luz.
Luz no hebraico se diz or. Não permite convivência com trevas. E foi assim que Deus fez no princípio. No princípio, Deus fez a separação das luzes com as trevas. E haja separação da luz com as trevas. Quando Deus governa a nossa vida, o medo perde a autoridade. A escuridão é dissipada e perde o domínio. E a ansiedade não reina mais em nós. Davi, meus irmãos, assim igual a muitos de nós, até poderia estar cercado, mas nunca estaria dominado pelos adversários. Eu te convido a crer que ainda que a situação esteja fora do nosso controle, ainda que a situação esteja mais difícil que for, o nosso Deus, Ele sempre será a nossa luz que nos guiará em todo o tempo, para caminhos que não hajam dúvida, nem medo, nem muito menos trevas. E a nossa segunda lição é que a presença de Deus vale mais que qualquer outro tipo de vitória. O Salmo 27, no versículo 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. E o texto segue. No hebraico se diz Shiviti bebeti Adonai. Shiviti bebeti Adonai. Habitar na casa do Senhor. A palavra Shiviti vem da raiz sentar-se, permanecer, estabelecer, morada. Davi queria permanência e não apenas uma simples visitação. A nossa maior vitória não é apenas derrotar inimigos, e sim é permanecer na presença de Deus, ainda que em meio a grandes e intensas tribulações. Eu preciso, meus irmãos, através dessa nossa reflexão, te desafiar a crer que, neste momento de dor, de aflição e perseguição e grandes afrontos, eles serão o seu maior tempo de intimidade com Deus. Esse vai ser o seu maior momento de intimidade com Deus. E aproveite cada momento desse. Essa prova é passageira, creia nisso. E você sairá dela mais fortalecido. E você sairá dessa prova mais maduro espiritualmente. E certamente aprovado. E a nossa terceira lição que extraímos do Salmo 27, que ele é muito profundo, existe um lugar secreto de proteção. O Salmo 27, verso 5 diz assim o texto: me esconderá no seu pavilhão. A palavra usada no hebraico é sukkot, abrigo, sukkot, cobertura, tenda. E nesta palavra encontramos a mesma raiz que sukkah. Isso nos remete à proteção divina, à proteção de Deus, mesmo e principalmente quando estamos em pleno deserto e cercado por inimigos. Quem vive na presença e na dependência de Deus, vive debaixo da sua proteção, vive debaixo da sua provisão e cobertura em todos os momentos da sua vida. Creia somente. E a nossa quarta lição que extraímos do nosso texto é que esperar em Deus exige coragem, esperar em Deus exige submissão e esperar no Senhor exige fé. Como temos tido, meu irmão? Temos tido coragem? Temos tido a submissão? Temos esperado no Senhor? O Salmo de número 27, verso 14, diz assim desse jeito: Kaveh el Adonai. Kaveh el Adonai. Esperar no Senhor. A palavra kaveh vem da raiz kavá, que significa esperar. E quem espera se conecta. E quem se conecta com Deus se entrelaça, tem intimidade. Na verdade, o texto ele nos revela que esperar no Senhor é se conectar. Esperar no Senhor é entrelaçar e ter intimidade verdadeira do nosso fundo do coração com Deus. Isso não é nem será apenas uma passividade, é nem estar disperso, nem desatento, mas sim é ter confiança firme e ativa em Deus. E a mensagem central do nosso texto é que o Salmo 27, ele nos ensina muitas coisas. Deus é luz em tempos de trevas. Deus é o tempo todo luz. A presença de Deus, ela vale mais do que qualquer tipo de livramento imediato. Em Deus sempre haverá
proteção, provisão. Esperar é um ato de fé amadurecida. Quem conhece o Yah, o Ri, não vive paralisado, não vive com medo, não vive em trevas. E a pergunta que nos fazemos aqui é: o que ou quem tem sido a nossa luz? Você tem buscado apenas livramento ou a presença de Deus? O seu coração tem estado conectado, entrelaçado e com intimidade com Deus? Meus amados, se o Senhor, se o Yah, se Jesus, Ele é a sua fortaleza ou não? Você tem estado amparado ou muito menos vulnerável? Creia, em Deus temos sim fortaleza e amparo seguro e nunca estaremos em trevas. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao aguardarmos essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.